Bom dia, queridos, graça e paz. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta manhã, agradecendo a nosso Deus. Eu também quero externar minha alegria e minha gratidão por esta oportunidade de estarmos aqui anunciando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, agradecer o convite do nosso querido pastor Eloy, que está no seu período de férias. Vamos estar sempre orando para o nosso pastor, para toda a sua família. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 35 ao versículo 39. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo o que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Amém. Queridos, nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês esse texto e nós queremos refletir juntamente com os irmãos alguns pontos ou lições que nós podemos tirar desta palavra e aplicar no nosso dia a dia. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós vemos aqui, logo no início, o autor revelando, mostrando quem é Deus. Interessante que o ministério de João Batista, ele começa como aquele que ia endireitando, aquele que ia preparando o caminho do Senhor. As pessoas pensavam ou achavam que ele era o Elias, ele era o Messias, e ele negava tudo isso. Ele apenas dizia que ele era uma voz que clamava no deserto. João Batista, ele não colocava a ênfase nele mesmo, mas ele sempre anunciava aquele que haveria de vir, aquele que traria a salvação. E João Batista começa a ensinar e começa a fazer ali discípulos. Mas um dia, João Batista estava com um dos seus discípulos e ele vê Jesus passar. Interessante que João ele vai nos mostrar, logo após Jesus ter sido batizado, tudo aquilo que João já tinha falado ou testemunhado sobre quem era Jesus, ele olha para aquele homem que está passando, ele vê a oportunidade, e ele fala para os seus 2 discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. Então, nesta manhã, queridos, eu quero tirar como primeira lição desse texto, é
que nós devemos aproveitar todas as oportunidades para levar as pessoas a Jesus. João Batista, ele, como disse, não tinha finalidade em si mesmo, mas ele testemunhava acerca da luz, embora que as suas mensagens, as suas pregações fossem sempre buscando o arrependimento, mas ele também anuncia e ele aponta para Cristo como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Apontar para Jesus como o Cordeiro de Deus é mostrar para aquele povo e fazer também uma lembrança sobre a Páscoa, porque era comum entre eles, no dia da Páscoa, sacrificar ali o cordeiro, e depois eles comiam. Mas ele fala, eis o Cordeiro de Deus, aprovado, enviado, o próprio Deus, que tira o pecado do mundo, porque ele também seria ali o sacrifício para a nossa salvação. Então, João, ele aponta a Cristo como aquele que pode, o único que pode perdoar os nossos pecados. E ele vai dizer para os discípulos, eis o Cordeiro de Deus. Ali nós vamos ver que João estava sugerindo a esses discípulos, agora vocês devem segui-lo, vocês devem aprender com ele, estar com ele. A partir de agora vocês têm a oportunidade de estar com Jesus. Então, primeiro ponto que eu quero destacar para nós, que nós devemos aproveitar bem as nossas oportunidades para aproximar as pessoas até Jesus. Será que nós temos aproveitado essas oportunidades que nós temos para aproximar ou levar as pessoas até Jesus? Ou nós temos sido aquelas pessoas que, por causa da nossa religiosidade, ou por causa de algumas das nossas tradições, afastando as pessoas até Jesus, não deixamos ou impedimos que elas conheçam Jesus. Mas o texto vai nos dizer o seguinte, que aqueles 2 discípulos, quando ouviram João dizer isso, começaram a seguir Jesus. E o segundo ponto que nós podemos destacar é que, na tradição judaica, um rabino, ele sempre era acompanhado pelos seus alunos. E os seus alunos, eles andavam atrás do seu mestre. Então, fisicamente, o rabino ia andando e atrás dele, os seus discípulos ou alunos seguiam. E aqueles 2 discípulos de João, ao ver Jesus passar, começa também a seguir a Jesus. Começa a andar, aproximando-se de Jesus. E o que nós podemos tirar desse texto para nós é que seguir Jesus envolve mais uns profundos níveis de significado. Não é apenas a gente fisicamente estar seguindo alguma denominação, alguma expressão de qualquer que seja, nós devemos estar seguindo a Jesus, mas isso requer de nós algo mais profundo, significado ainda mais profundo, que nós vamos ver no próprio Evangelho de João. Os seguidores de Jesus, aqueles que querem, de fato, escolhem ou decidem estar junto a Jesus, eles têm que andar ao ponto de dar a sua própria vida por Jesus. Nós vamos ver isso nos próprios Evangelhos de João, quando Pedro, ele vai dizer para Jesus, Jesus, por ti darei a minha vida. E Jesus olha para Pedro e pergunta para ele, você de fato vai dar sua vida por mim? Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar. Mais na frente, Jesus ele vai perguntar para
Pedro: Pedro, tu me amas? As 3 vezes que Jesus pergunta para Pedro. E ele vai responder sim. Seguir a Jesus não é simplesmente acompanhar ou fazer parte de uma denominação. Mas seguir Jesus requer ou envolve algo ainda mais profundo, que é o nosso amor, o nosso desejo de conhecer a Jesus a cada vez mais. E Jesus, quando percebe que eles estavam seguindo, acompanhando ele, Jesus olha e pergunta: o que vocês estão procurando? Ou o que vocês estão buscando? E essa lição que eu quero destacar como tema dessa mensagem. O que você está procurando? Ou o que você está buscando? E aí nós vamos ver uma pergunta gentil e muito favorável que Jesus faz àqueles 2 discípulos. O que vocês estão procurando? E esta mesma pergunta que nós devemos fazer, cada um para si mesmo. O que eu estou procurando? Os discípulos não tiveram uma resposta de imediato. É uma pergunta que, às vezes, nós não podemos ter uma resposta de imediato. Mas essa pergunta que o Senhor fez para aqueles discípulos nos faz refletir o que nós estamos buscando em Cristo. Ou qual é o nosso desejo quando nós buscamos a Cristo? Será que buscamos a Cristo para alcançar o seu favor e a vida eterna? Ou estamos buscando a Cristo apenas no momento onde nós estamos passando por alguma dificuldade ou para que Ele possa nos abençoar em uma área da nossa vida? Pense. E aí Jesus ele pergunta para eles: o que vocês estão buscando? O que vocês estão procurando? E a resposta deles é a seguinte: Rabi. Rabi quer dizer mestre. O escritor de João, ele destaca. Você vê que João, ele escrevendo ali esse livro, ele destaca a palavra Rabi. Então ele mostra para os seus leitores, possivelmente gregos, quem era Jesus. Quando ele fala Rabi, onde o Senhor mora? Onde o Senhor está hospedando? Quem sabe algumas horas de conversa eu consiga expressar o que é de fato que eu estou buscando em Cristo Jesus. Quem sabe uma conversa, um diálogo com Ele. E uma quarta lição que nós podemos destacar desse texto é que Jesus convida eles a vir sem demora. Jesus ele fala: venham ver. É o convite que Jesus ele fez àqueles discípulos. E esse convite ainda é uma expressão mais favorável para aqueles homens. Venham ver aonde estou morando. E aqueles homens, aqueles discípulos foram e viram, e o texto vai nos dizer que eles ficaram ali
com Jesus até mais ou menos 4 horas da tarde, a hora 10ª. A hora que não é às 10 horas da manhã do nosso calendário. No calendário judaico, a hora 10ª era equivalente às 4 horas da tarde. Ou seja, eles iniciaram aquela conversa com Jesus logo cedo. Mas a conversa foi tão boa, tão agradável, tão particular entre eles, que eles nem viram a hora passar. Já viram quando a gente começa a conversar? E conversar e falar com Cristo, às vezes você não vê mesmo a hora passar, porque Jesus, Ele sabe como lidar com cada um de nós, no nosso particular. E aí eu quero destacar que, quando nós ouvimos e recebemos esse convite do Senhor para estar com Ele, nos traz uma paz, uma alegria tão grande no nosso coração, porque é bom estarmos aonde Cristo está, aonde quer que Ele esteja. É bom estar onde Cristo está, e Cristo está nessa manhã aqui conosco, amém? Por isso é bom estar na casa do Senhor, aprendendo a sua palavra. Aqueles discípulos, eles aprenderam com Jesus. Eles ouviram, conversaram. O texto não vai revelar os detalhes. Eles guardaram para si mesmo aquele momento. E mais adiante nós vamos ver que João ele vai destacar que um daqueles discípulos era André. André depois vai convidar o seu irmão Pedro, vai dizer: achamos o Messias. Pedro vai até a presença de Jesus, conhece também a Jesus. O ministério de André mostra que ele participou do ministério de Jesus nos seus milagres. Momentos antes da sua crucificação, André ajuda alguns gregos que queriam conhecer Jesus. E aí, nós vamos ver que ele dá seguimento àquilo que o Senhor ensinou. Mas queremos finalizar essa palavra fazendo uma reflexão do que é que você está procurando nesta manhã. O que você está procurando em Cristo Jesus? Faça essa pergunta para você mesmo. Será que Jesus tem sido suficiente para a sua vida? Ou você está aqui apenas para cumprir, como diz o nosso pastor, apenas para marcar presença? Não. Estamos aqui porque nós, de fato, queremos conhecer a Jesus, queremos aprender com Jesus, queremos ouvir a voz de Jesus. Será que nós temos conseguido ouvir a voz de Jesus? Ou será que os nossos pensamentos têm sido tão altos? Será que nós saímos dos nossos lares falando: eu vou lá, porque eu quero aprender, porque lá Jesus está. Eu quero ouvir Jesus. Eu quero estar com Jesus. Será que nós temos essa alegria durante a semana de pegar a palavra de Deus e ler, desfrutar daquilo que o Senhor preparou para nós? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Quando nós oramos, nós falamos com... E é esse diálogo. Você fala com Jesus e Ele te responde. Eu quero conhecer mais Jesus, leia a Bíblia. Você quer conhecer mais sobre a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Nós estamos numa época onde as pessoas, elas passam, elas chegam a escolher as denominações, porque há denominações para todo tipo de pessoas, de crentes. Observem, pessoas que falam: hoje eu vou naquela denominação A, porque a moda da época é do estilo daquela igreja.
Aí passa algum tempo, ela fala, não, eu vou para aquela denominação B. Será que de fato essas pessoas estão buscando conhecer quem é Jesus? Se Jesus olhar para você nesse momento, para mim, e perguntar, o que você está buscando nesta manhã? O que você responderia para ele? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos agradecer a Deus. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Quero agradecer porque nós conhecemos o Senhor, nós aprendemos do Senhor e continuamos a fazê-lo durante a nossa peregrinação. Nós queremos nesta manhã, ó Pai, agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco, de entregar a sua vida por nós. Senhor, que nós possamos te conhecer cada vez mais, que o nosso desejo, Senhor, seja estar com o Senhor todos os dias, porque é de fato que estaremos com o Senhor durante toda a eternidade. Não queremos apenas passar ou estar alguns minutos ou horas semanais com o Senhor, mas queremos estar sempre com o Senhor. Por isso, que essa palavra toque profundamente no nosso coração, que possa incomodar de fato a nossa alma para que nós possamos estar cada vez mais perto de Jesus. E que nós também possamos aproveitar todas as oportunidades para aproximar as pessoas de Jesus, para trazer as pessoas ao conhecimento de Jesus. Por isso, Senhor, abençoe a cada família aqui representada, aqueles que estão ouvindo esta palavra através das redes sociais, também alcança cada coração. E se de fato, oh Deus, alguém ainda não te conhece, que possa atender ao convite do Senhor, para entrar na sua casa, para conhecê-lo. E nós sabemos que hoje, pelo teu Espírito Santo, que habita dentro de nós podemos conhecê-lo, a sua vontade, conhecê-lo cada vez mais através da sua palavra, que nos foi ensinada, que nos foi transmitida, e que nesta manhã, ó Pai, possamos guardar em nosso coração. Assim nós queremos agradecer por essa igreja, por cada irmão, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.